Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Joyce e esse é o seu canal que fala sobre tudo. Hoje vamos falar sobre uma mulher corajosa e sábia. Antes de falar de fato sobre essa mulher, vamos falar sobre alguns personagens secundários. Porque sim, ela é a personagem principal pra mim e se você não concorda, comente aqui embaixo se você acha que ela não é, quando eu falar o nome e explicar a história. Falar o nome não, porque vocês já estão vendo aí no título, né? Mas pra mim ela é a personagem principal, se destacou muito e arrasou. Enfim, Davi, ele tava fugindo do rei Saul, que caçava ele pra matar, né? Pra matar ele. Caçava Davi pra matar Davi, o rei Saul. E aí ele acabou ficando perto de uns pastores de ovelhas. Eram os pastores de Nabal. E Davi, ele nunca ousou roubar uma ovelha daquele rebanho. Pelo contrário, ele meio que ajudava a proteger as ovelhas e os pastores contra os perigos que assolavam aqueles campos, né? Agora que eu dei essa introdução, vamos dar uma pausa aqui e falar sobre Nabal. Ele era muito rico e tinha muitos animais. Guarde essa informação. Ele tinha muitos animais. Seu nome significa insensato ou estúpido. A Bíblia diz que ele era um homem maligno de obras. Daí você pode ver que o cara não era um homem muito legal. Dada a devida apresentação, vamos tirar do pausa e voltar para a história. Na estação da tosquia, que era quando os homens tosquiavam as ovelhas, era uma época que as pessoas costumavam ficar de bom humor. Como Davi dependia do que os outros lhe ofereciam para sobreviver e das caçadas que ele fazia, ele resolveu mandar uns servos irem até Nabal e pedir alguma coisa para eles comerem, algum alimento para eles comerem. Mas este homem destratou os servos de Davi e proferiu insultos contra eles. Foi muito rude da parte dele fazer isso com o servo de Davi, mas ele fez e não estava nem aí. Eles então voltaram ao rei Davi. Ele não era rei ainda, tá, gente? Ele estava sendo caçado por Saul, então só Davi. Então eles voltaram até Davi e contaram o que havia se passado lá na casa de Nabal. Ao ouvir o relato daqueles homens, Davi ficou furioso e arquitetou um plano de vingança para matar todos os homens da casa de Nabal. Vamos dar outra pausa aqui, agora para falar sobre a nossa personagem principal. Abigail, esposa de Nabal, era uma mulher linda. Imagino que fosse doce e meiga também. E eu ainda digo mais, eu acho que ela se encaixa muito nos padrões de mulher sábia que é citado lá em Provérbios. Dadas as características dessa mulher incrível, vou despausar aqui a história para a gente continuar. Quando Davi vinha a caminho para executar seu plano de vingança, um dos jovens de Nabal foi até Abigail para falar o que estava se passando. Você deve se perguntar, e por que ele não foi falar diretamente com Nabal? Muito simples. Ele, com aquele jeito bruto e arrogante de ser, não daria espaço para o moço falar. Ou se desse espaço, não agiria da maneira certa. Então, o moço preferiu se dirigir a Abigail, que saberia... Eu imagino que ele pensou que ela saberia agir com mais sabedoria do que o seu senhor. Então, ele falou para ela tudo o que estava acontecendo. Ela rapidamente pegou alguns mantimentos e saiu ao encontro de Davi. Isso sem que seu marido soubesse. Ao se encontrar com Davi, ela pediu perdão, ofereceu os presentes e pediu perdão a ele pelo modo como seu esposo tinha agido. Davi então se acalmou e agradeceu a ela por tê-lo impedido de fazer a matança que queria fazer, tirando a vida de pessoas inocentes pelo erro do marido de Abigail. Ele agradeceu a ela por ter impedido tamanha tragédia. Aqui vemos claramente mais um exemplo de uma mulher consertando a besteira de seu marido. A história não acaba aí. Como eu já falei, Abigail era uma mulher sábia. Então, claro que ela ia contar o que tinha se passado para o marido. Quando ela contou a situação,
a reação dele foi inesperada. Ele não agiu de maneira bruta. Ele ficou paralisado. A teoria é que ele tenha ficado tão irado que seu coração parou e todo o seu corpo parou. Ele ficou paralisado e com 10 dias depois veio a morte. Abigail ficou então viúva. Davi soube e pediu-a em casamento. Ela aceitou e ficou ao lado dele nas horas difíceis que o futuro rei passou. Ela com certeza não estava vivendo uma vida maravilhosa, já que Davi ainda era fugitivo de Saul e já tinha uma esposa. Mas com certeza ela estava vivendo uma vida bem melhor do que aquela vida que ela vivia com aquele homem. Eu imagino que vida sofrida tenha passado aquela mulher vivendo com um marido nojento como aquele. Você deve se perguntar, mas por que ela casou com ele? Gente, acho que todo mundo sabe que antigamente os casamentos eram todos arranjados, né? Então, você não tinha muita escolha. Você casava com quem seu pai mandava que você fosse casar. E com certeza a família dela, vendo que ele tinha grande riqueza, propôs esse casamento, né? E ela, coitada, teve que aceitar. Mas através de seu ato de coragem e bondade, Deus a recompensou com uma vida melhor. Ela com certeza é um exemplo de força, um exemplo de sabedoria e um exemplo de coragem. Se você quiser ler com mais detalhes essa história, ela se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, verso 2. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que achou, se você tem algum personagem para sugerir. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando mais sobre personagens que são são menos falados. Tipo, tem aqueles personagens que as pessoas falam muito, comentam muito, que você sabe a história de cor e salteada. Mas tem aqueles que ficam mais escondidinhos, são menos falados, e é desses que eu quero trazer a história pra cá. Então, se você sabe de mais algum, se você vê na sua cabeça aí agora mais algum que precisa ter a história falada, a história contada, deixa aqui no comentário. E não se esqueça de se inscrever.